Antes de nascer Alcance Curitiba, eu conheci o pastor Luciano. Ele foi dar uma aula no seminário, nós éramos alunos do mesmo seminário, eu e a Adri, e ele foi dar uma aula dos dons do Espírito. Depois dessa aula, a gente acabou conversando, se tornamos amigos. Na época tinha só Alcance Irati, onde o Luciano pastoreava lá, Alcance Irati. E desenvolvemos ali um relacionamento, uma amizade. Ele vinha muito para Curitiba, porque ele dependia do aeroporto, da cidade, para fazer suas viagens. Então nós abrimos a nossa casa também para receber ele. Fizemos ali o quartinho do profeta, então ele sempre ficava na nossa casa hospedado. E isso nasceu ali uma amizade, dessa amizade um relacionamento, desse relacionamento nasceu já um pastoreio também para nós, para mim e para a Adri. E cada vez mais isso foi crescendo. Essa comunhão nossa. Então ali começamos a sonhar e conversar sobre uma possível vinda do Luciano para Curitiba. Ele me disse um dia, numa conversa nossa, olha, eu tenho uma palavra para vir a Curitiba, para começar um ministério em Curitiba, mas eu não sei quando isso vai acontecer. E eu falei para ele, não há problema, eu só queria ouvir essa palavra que um dia você vai estar em Curitiba. Você estando em Curitiba, eu vou aguardar a sua chegada em Curitiba, porque eu quero estar junto contigo. E passaram-se algum tempo, em 2004, ele me procurou numa das nossas conversas e falou assim, irmão, chegou o tempo, Deus deu sinal para eu vir para Curitiba. O ano que vem eu estou vindo para Curitiba para a gente iniciar uma célula, depois dessa célula iniciar a igreja. Ali começamos já em 2004 fazer esse planejamento da comunidade de alcance. Eu lembro que a gente sentava na cozinha da minha casa, e ali nós colocamos o mapa de Curitiba, dividimos em 4 partes o mapa de Curitiba e ficamos orando para qual região que nós iríamos iniciar a igreja, né? Se era norte, a região sul, leste, oeste, ficamos ali orando naquele mapa de Curitiba e passamos um bom tempo fazendo isso. Em 2005, ele muda para Curitiba e logo depois que ele muda para Curitiba nós começamos uma célula na nossa casa, ali a princípio só eu, ele, a Adri e a Kelly, né? Os nossos filhos eram bem pequenos ainda naquela época. Logo depois começou já a chegar algumas pessoas para essa célula foi crescendo e quando nós já tínhamos ali um grupo bom de pessoas, iniciamos, né, os nossos cultos. Não tínhamos um local ainda, estávamos nesse processo de oração, escolhendo o melhor local da cidade para escolher o barracão, escolher o lugar para fazer a igreja. E iniciamos aí os nossos cultos ali na garagem da minha casa. Quando nós decidimos, né, começar os cultos lá em casa, o dia que a gente escolheu da semana foi sexta-feira, né? Então toda sexta-feira eu acordava pela manhã, né, lavava toda a garagem, limpava as cadeiras, deixava tudo organizado e também deixava organizado o Ministério Infantil, porque naquela época tanto nós quanto o Luciano e mais alguns casais que começaram, né, a participar desses cultos também tinham crianças pequenas. E eu era responsável pelo Ministério Infantil, né? Eu ficava ali cuidando das crianças, deixava um ambiente bem aconchegante para eles. Eu lembro que a gente comprou uns puffs coloridos assim, né? Comprava, na época a gente ainda não tinha um material para o Ministério Infantil, era muito início, então eu lembro que eu imprimia umas folhas para colorir e ficava ali com eles ali, né, cuidando deles enquanto os cultos aconteciam lá em casa. Então, quando a gente começou a Alcance, a igreja, eu sempre falava para o Luciano, falava assim, olha, eu quero ser um cooperador, eu quero ser um mobilizador, eu quero ser um mantenedor, né? Porque na época nós tínhamos as nossas empresas, éramos empresários, então o nosso foco estava muito nas empresas que nós tínhamos. Mas eu falava, Luciano, eu quero ser um cooperador, quero ser um contribuinte, e Deus proporcionou, né? Para quando nós começamos, alugamos, daí, após fazer alguns cultos ali na garagem de casa, nós encontramos um local no Água Verde e Deus proporcionou para nós a oportunidade de nós, né, porque nós éramos poucos membros ali naquela época, de nós, pela graça de Deus, de poder pagar os primeiros aluguéis, comprar as cadeiras, microfone, som, tudo que precisava para iniciar a igreja naquele momento, né? Apesar de receber muitas palavras
desde a nossa conversão, que nós seríamos pastores, né? Muitas palavras. Eu sempre ficava assim, não, eu pastor, eu nunca me vejo pastor. Eu sou empresário, eu quero seguir a minha carreira empresarial, abrir mais lojas, né? Enfim, nunca pensava realmente sobre ser pastor, mas algo ardia muito no nosso coração. Era sempre estar no ministério, cuidar de pessoas, estar com pessoas, né? Liderar célula, né? Mas o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, né? Pessoas foram chegando, veio o convite para a gente ser estabelecido primeiro diáconos aqui na Alcance, Curitiba. Depois de ser estabelecidos os diáconos, um tempo depois veio o convite para a gente ser estabelecido em 2008, pastores, né? É engraçado que quando a gente pensa, né, da questão do ministério, do pastor, né, de cuidar de ovelhas, a verdade é que a gente já exercia de alguma forma o pastoreio. A gente ainda não havia sido ordenado como pastor. Mas dentro do nosso coração foi crescendo um amor por acompanhar vidas, né, por cuidar de pessoas, por ver a transformação na vida de famílias, né? E o melhor ainda disso tudo, saber que tudo aquilo a gente recebia do Senhor. Né, aquela habilidade, aquele amor, aquela compaixão, as estratégias que vinham do alto para cuidar de cada pessoa que o Senhor colocava no nosso caminho. E talvez o maior desafio para mim foi realmente entender. Eu sabia que existia, né, um propósito do Senhor da ordenação pastoral. Talvez o maior desafio para mim foi realmente entender que o Senhor tinha mais do que somente o pastoreio ali, de um líder de célula, mas quando nós nos rendemos à vontade de Deus, Ele também muda o nosso coração. Então, o Senhor foi mudando o nosso coração, né? E o nosso amor, a nossa paixão por cuidar de vidas, por ver a transformação na vida de cada pessoa e principalmente o amor por Jesus. O amor por Jesus nos moveu e nos move até hoje, para fazer tudo aquilo que Ele tem nos colocado para administrar. Quando aconteceu em 2012, do Luciano nos procurar num discipulado, né? Eu, Luciano, a Kelly e a Adri, né? Estávamos nós 4 juntos num discipulado. E aí ele falou, irmão, Deus me deu uma palavra. E eu falei, então conte para nós a palavra sobre vocês. Eu falei, então nos conte a palavra que Deus deu a você. Ele falou assim, olha, eu estava em casa. E aí ele cita, né, ali esse momento. Deus falou claramente comigo que o meu sucessor na Alcance Curitiba, quem iria dar continuidade àquilo que eu estava fazendo, seriam vocês, você e a Adri. Não foi à toa que a igreja começou na sua casa, não foi à toa que vocês foram os primeiros membros da Alcance, os primeiros discípulos aqui em Curitiba. E aí quando ele começou a falar aquilo, eu falei, Luciano, para com isso, fala sério aí, né? Dele, não, irmão, eu tô falando sério. E eu falei, não, para de brincar. E ele falou, irmão, eu tô falando sério. E quando ele falou aquilo para nós, realmente veio um temor muito grande, né, Adri? Porque, primeiro, né, ser pastor sênior da Alcance Curitiba. Segundo, substituir o próprio Luciano, né? É uma referência para nós, né? É o homem que a gente sempre admirou, respeitou. É a maior referência, a autoridade que nós temos de referência ministerial, espiritual, palavra dele, né? Então, eu falei, não quero, não. A gente tá fora disso, né? E ele falou, bom, irmão, eu tenho certeza que Deus falou comigo. E eu falei, olha, então vamos aguardar, vamos orar, né? E isso passou 2012, 2013, e ele perguntando, e aí, irmão, né? E eu falei assim, olha, cara, eu não quero, não. Eu tô ainda, a gente tá orando, né? Eu lembro que eu olhei para o Luciano e eu falei, Luciano, você é o meu pastor, você é o nosso discipulador, você é um profeta que Deus tem levantado na nação, respeito e amo muito a sua vida. Eu lembro que a Kelly estava junto. E eu falei, mas é uma responsabilidade muito grande. E eu creio que o mesmo Deus que falou com você vai falar conosco. Porque a gente só vai se mover diante realmente de uma palavra de Deus em relação a isso tudo. E realmente Deus falou, né? Demorou alguns anos, foi em 2014, né? No finalzinho já de 2014, a gente tinha planejado, né? Tinha planos
de morar um tempo fora, né, fazer uma imersão numa outra cultura, já estava tudo planejado, tudo certo. E Deus realmente, a gente sempre fala, eu e Marciano, né, que o Senhor, ele, como se o Senhor falasse assim para nós, sacrifica o seu Isaac, né? E realmente naquele momento onde nós estávamos ali praticamente já decididos, né, de realmente ter isso, mas existia um temor no nosso coração. O nosso desejo era realmente ter uma experiência fora por um tempo, num outro país, numa outra cultura. Mas a gente também tinha o temor, mas a gente ainda não tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio, né, neste momento, e aquilo me gerou um temor muito grande, porque eu estava num momento de oração e eu escutei o Espírito Santo falar para mim, não é aqui. O meu plano e o meu sonho para vocês não é nesse país, né? E nós conversamos, eu e Marciano, e como é lindo como Deus faz as coisas. Ele já havia preparado o meu coração no mesmo dia que ele tinha preparado o coração do Marciano. E o nosso temor era o que os filhos iam falar. A gente gerou uma expectativa no coração dos nossos filhos. E Deus também já tinha preparado o coração dos nossos filhos. E quando nós chamamos eles e falamos da nossa decisão, que o papai e a mamãe iriam voltar para o Brasil, porque o que Deus tinha para nós era no Brasil, cuidar da igreja Alcance Curitiba, eles, tudo bem, papai e mamãe, então a gente volta para o Brasil junto com vocês, tá tudo ok. E foi lindo o que o Senhor fez. Em fevereiro, eu lembro que em fevereiro o Luciano já fez ali de 2015 uma reunião com os nossos líderes de célula para dar notícia sobre nós, né? Para já falar com a nossa liderança sobre essa transição que iríamos iniciar, uma transição lenta do pastorado sênior local, mas que ele ainda ia continuar sendo a cobertura, exercendo essa função apostólica que ele tem até hoje sobre nós. Nós fizemos essa reunião com os nossos líderes e nosso coração ficou bem apreensivo, porque pensamos assim, como vai ser a hora que ele der a notícia? E eu ficava imaginando, nossa, um monte de gente vai levantar e vai embora. Um monte de gente vai levantar e vai embora. E assim, nós ficamos bem apreensivos, mas pela graça de Deus, né? Ele fez a reunião com os líderes de célula, dando essa notícia, olha, gente, a partir de agora, o Marciano e a Adri vão assumir, né, a secretaria de célula, vão assumir o discipulado de algumas outras pessoas, vamos iniciar essa transição, nós não temos pressa, vai ser uma transição bem saudável, com relação ao pastoreio dele sênior na igreja, porque eu vou ficar mais nessa função apostólica, enfim, e depois ele conversar ali com a nossa liderança. Eu lembro que eles oraram conosco, acabou assim a reunião, assim, vários líderes começaram a nos procurar, nos abraçar e falar assim, tamo junto, tamo junto, tamo junto. E eu pensava assim, e agora, né, tamo junto, e aquilo fortaleceu demais a gente, né? A perspectiva para o nosso futuro, daquilo que Deus tem para nós, de uma igreja reverente, de uma igreja relevante, é que esse lugar, Alcance Curitiba, é um lugar onde a gente tem certeza que muitas pessoas vão se encontrar com Cristo nesse local, né? Muitas vidas vão conhecer Jesus neste local. Quando eu falo nesse local, eu não estou falando só de prédio. Nós temos as nossas células, nós temos os nossos eventos, nós temos as nossas reuniões, né? Não só de domingo aqui, mas nós temos também as nossas reuniões dos outros ministérios. Então, nós acreditamos muito, né, que muitas vidas elas vão conhecer a Cristo através da Alcance Curitiba.